A chuva caía com força sobre o pavimento rachado do posto Ipiranga como balas do céu. Cada gota explodia em 1000 pedaços menores que pareciam espelhar como meu mundo acabara de se estilhaçar. Fiquei ali, encharcada até os ossos, observando as lanternas traseiras do BMW do meu marido desaparecerem na tempestade, levando consigo não apenas minha carona para casa, mas, aparentemente, tudo o que eu achava que sabia sobre o meu casamento. 20 minutos antes, Eduardo Martins me olhou diretamente nos olhos e disse: Luciana, acho que precisamos de um espaço. Isso não está mais funcionando. E então ele foi embora, me deixando abandonada a 40 quilômetros de casa, com nada além da minha bolsa, documento de identidade, guarda-chuva quebrado e a devastadora percepção de que o homem que eu amei por 8 anos tinha simplesmente me descartado como se fosse o jornal de ontem. Mas o que Eduardo não sabia, o que ninguém em sua família privilegiada sabia, era que Luciana Ribeiro não era a esposa indefesa que todos pensavam que eu era. E o telefonema que eu estava prestes a fazer mudaria tudo. As luzes fluorescentes da loja de conveniência do posto zumbiam no alto como vespas furiosas, enquanto eu permanecia pingando na porta, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu telefone mostrava 17 chamadas perdidas do trabalho, 3 mensagens do meu irmão Henrique perguntando se eu estava bem e absolutamente nada do meu marido de 8 anos, que tinha acabado de me abandonar em uma tempestade. Senhora, a senhora está bem? Tiago, o atendente adolescente atrás do balcão, pareceu preocupado, provavelmente se perguntando se eu estava prestes a deixar marcas de água no chão recém-lavado ou se teria algum tipo de colapso no corredor 3. Estou ótima, consegui dizer, embora minha voz soasse oca até para os meus próprios ouvidos, só esperando a chuva dar uma trégua. A verdade era que eu não tinha para onde ir, e nem como chegar lá. Eduardo insistiu que precisávamos apenas de um carro para nossa escapada romântica de fim de semana no interior de Atibaia. Que piada! A parte romântica durou exatamente até fazermos o check-in no hotel e ele receber uma ligação de Bruna Sato, sua suposta sócia na Martins Engenharia. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando ele começou a atender ligações no banheiro, falando em voz baixa sobre prazos de projetos e reuniões urgentes com clientes às 10 da noite de uma sexta-feira. Eu deveria ter confiado nos meus instintos quando o peguei apagando mensagens de texto mais rápido do que um adolescente escondendo algo dos pais. Mas eu fui tola e ingenuamente esperançosa de que aquele fim de semana pudesse realmente consertar a distância crescente entre nós. Em vez disso, terminou com Eduardo anunciando, durante um jantar em uma churrascaria cara, que nosso casamento não era mais sustentável e que ele precisava de liberdade para buscar novas oportunidades. Gíria corporativa para querer dormir com a sócia sem a inconveniência da papelada do divórcio. Aparentemente, a pior parte nem foi o abandono, embora doesse como sal em uma ferida aberta, mas a crueldade casual de tudo, a maneira como ele terminou seu bife, pagou a conta e depois me informou que eu poderia dar um jeito de voltar para casa sozinha, porque ele tinha compromissos naquela noite. Quando eu disse que estávamos a 40 metros de casa, em meio a uma tempestade, ele simplesmente deu de ombros e disse: Tem um posto de gasolina do outro lado da rua. Você pode ligar para alguém. Alguém. Como se eu tivesse uma rede inteira de pessoas esperando para largar tudo e me resgatar do abandono do meu marido. Como se o isolamento que se instalou em nosso casamento nos últimos 2 anos não tivesse me afastado sistematicamente da maioria dos meus amigos e do meu sistema de apoio. Eduardo tinha sido sutil, é claro. Ele era esperto demais para me proibir de sair com as pessoas. Em vez disso, o momento era sempre inconveniente. Meus amigos da faculdade queriam nos encontrar para tomar uns drinks. Eduardo já tinha feito reservas para o jantar. Meu irmão Henrique nos convidou para a festa de aniversário da filha dele. Eduardo tinha uma emergência com um cliente que precisava da minha ajuda. Lentamente, mas com segurança, meu círculo social foi diminuindo até se resumir basicamente à família do Eduardo, aos colegas de trabalho do Eduardo e às ocasionais conversas educadas com os vizinhos. Agora, parada num posto de gasolina às 9h30 da noite de uma sexta-feira, percebi o quão efetivamente eu havia sido isolada. Meu irmão Henrique morava a 3 horas de distância
e trabalhava no turno da noite no hospital. Minha melhor amiga da faculdade, Natália Campos, tinha se mudado para Curitiba no ano passado. Meus pais estavam em um cruzeiro em algum lugar do Nordeste brasileiro, provavelmente dormindo e completamente inacessíveis. Percorri meus contatos, procurando alguém que pudesse me ajudar, e senti uma pontada familiar de ansiedade no estômago. Era exatamente o tipo de situação que Eduardo sempre se prontificava a resolver, me fazendo sentir grata e impotente ao mesmo tempo. Problema com o carro? Eduardo ligaria para o mecânico. Perdida em um lugar desconhecido? Eduardo me orientaria. Emergência no trabalho? Eduardo saberia exatamente o que fazer. Só que agora Eduardo era a emergência, e ele não estava em lugar nenhum. A chuva continuava seu ataque implacável no teto de metal do posto de gasolina, criando uma batida de tambor que parecia ecoar as batidas do meu coração. Através das janelas molhadas pela chuva, eu via outros viajantes correndo entre seus carros e a loja. Todos concentrados em chegar aonde precisavam ir. Todos, exceto eu, aparentemente. Abri meu aplicativo bancário, na esperança, contra todas, as esperanças, de conseguir pelo menos pagar um táxi ou um serviço de transporte compartilhado para a viagem de 40 quilômetros até em casa. O que encontrei lá me arrepiou. Nossa conta corrente conjunta, que continha quase R$10.000 naquela manhã, agora mostrava um saldo de R$47,32. Minhas mãos tremiam enquanto eu percorria as transações recentes. R$2.000 sacados de um caixa eletrônico no centro de Atibaia, às 4h47 da tarde. Mais ou menos na hora em que Eduardo pediu licença para fazer uma rápida ligação de negócios enquanto eu fazia as unhas para o nosso jantar romântico. Ele limpou nossa conta antes de me abandonar. Não foi uma decisão espontânea, fruto de frustração no relacionamento. Foi um abandono calculado e premeditado. Tiago me observava com crescente preocupação enquanto eu ficava ali, olhando para o celular, provavelmente parecendo alguém prestes a desmaiar ou começar a gritar. Consegui dar um sorriso fraco e fui em direção à cafeteria, ganhando tempo para pensar enquanto me servia de uma bebida que parecia estar sendo preparada desde o governo Collor. Meu cartão de crédito havia sido misteriosamente recusado no jantar. Algo que Eduardo disfarçou discretamente enquanto fazia uma piada sobre falhas nos computadores do banco. Agora eu entendia o porquê. Ele provavelmente tinha cancelado ou estourado o limite de todos os nossos cartões, como parte do seu plano de fuga. R$47 não dariam nem para pagar um táxi até a próxima cidade, quanto mais para me levar para casa. Eu poderia tentar chamar a polícia. Mas que crime realmente havia sido cometido? Um marido abandonando a esposa em um posto de gasolina não era exatamente um roubo de carro. Era simplesmente cruel e humilhante. Eu me peguei pensando na minha avó, Dona Geralda Ribeiro, que criou 5 filhos como mãe solteira depois que meu avô morreu em um acidente de construção. Ela costumava me contar histórias sobre as vezes em que teve que escolher entre pagar o aluguel e comprar comida, como aprendeu a ser engenhosa e forte porque ninguém mais iria salvá-la. Mia, ela dizia com seu português carregado de sotaque nordestino. Nunca dependa tanto de um homem a ponto de esquecer como depender de si mesma. Os homens podem decepcioná-la, mas sua própria força jamais o fará. Na época, eu achava que o conselho dela era ultrapassado, uma relíquia de uma geração em que as mulheres tinham menos opções. Agora, parada em um posto de gasolina com R$47 e sem ter como voltar para casa, percebi que ela estava tentando me preparar exatamente para aquele momento. O sino acima da porta da loja de conveniência soou quando outro cliente entrou, sacudindo a chuva da jaqueta. Olhei para cima automaticamente e senti meu coração disparar. O homem que acabara de entrar era alto, de ombros largos, e se movia com o tipo de precisão controlada que sugeria treinamento militar. Seus cabelos escuros estavam ficando grisalhos, nas têmporas, e seus olhos castanhos varriam a loja com a atenção sistemática de alguém acostumado a avaliar ameaças. Mais importante, eu o reconheci. Renato Almeida frequentava as festas de fim de ano da Martins Engenharia havia 3 anos. Sempre educado, mas um tanto distante do público.
Eduardo o mencionava ocasionalmente como alguém que prestava consultoria de segurança para seus projetos residenciais de alto padrão, protegendo clientes abastados durante as fases de construção, quando suas casas estavam vulneráveis. O que Eduardo nunca mencionou, e que eu só descobri em conversas casuais na festa de Natal do ano passado, era que Renato era um ex-fuzileiro naval que havia se transformado em segurança privada, após completar várias missões no exterior. Ele era o tipo de pessoa que os ricos contratavam quando precisavam de proteção, mas queriam manter a ilusão de que não precisavam. Renato me avistou quase imediatamente, seu olhar profissional observando minhas roupas encharcadas, minha expressão, aflita, e o fato de eu estar sozinha em um posto de gasolina, quase às 10 horas de uma sexta-feira à noite. Sua expressão mudou de reconhecimento educado para preocupação genuína. Senhora Martins? Ele se aproximou cuidadosamente, mantendo uma distância respeitosa enquanto avaliava a situação com clareza. Você está bem? Há algum tipo de emergência? A simples pergunta, feita com genuína preocupação por alguém que realmente parecia se importar com a resposta, quase quebrou completamente a minha compostura. Senti as lágrimas ameaçarem e respirei fundo antes de responder. Meu marido e eu tivemos um desentendimento. Ele me deixou aqui. Preparar e narrar esta história nos levou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Significa muito para nós. Agora, voltando à história. Mesmo enquanto eu a pronunciava, a palavra soava patética. Um desacordo. Como se Eduardo me abandonar fosse equivalente a uma discussão sobre opções de restaurante. A expressão de Renato escureceu um pouco, e percebi algo mudar em seu comportamento. A máscara social educada caiu, revelando alguém claramente descontente com o comportamento do meu marido. Ele te deixou aqui. Com este tempo, não havia julgamento em sua voz em relação a mim, mas sim muita desaprovação pelas ações de Eduardo. Assenti, sem confiar que minha voz permaneceria firme. Renato olhou para as janelas, onde a chuva ainda caía torrencialmente, e depois para mim. Para onde você precisa ir? Para casa, na Vila Mariana, mas eu não consigo. Gesticulei desamparada para o meu celular, incapaz de articular que meu marido não só havia me abandonado, como também sabotado sistematicamente minha capacidade de chegar em casa em segurança. Renato ficou em silêncio por um momento, claramente processando não apenas o que eu estava dizendo, mas também o que eu não estava dizendo. Quando voltou a falar, sua voz era cuidadosamente neutra. Senhora Martins, vou lhe fazer uma pergunta. Direta, e preciso que saiba que sua resposta permanecerá em total sigilo. A senhora corre algum tipo de perigo? Há algum motivo para não poder ou não dever ir para casa esta noite? A pergunta me surpreendeu. A maioria das pessoas teria simplesmente oferecido uma carona, ou sugerido chamar um táxi. Renato estava pensando como um profissional de segurança, considerando possibilidades que não ocorreriam a mentes civis. Não, eu disse rapidamente. Nada disso. Eduardo não é... Ele não é violento. Ele é... Esforcei-me para encontrar palavras que capturassem a crueldade casual do que tinha acontecido, sem soar como se eu estivesse inventando desculpas para ele. Egoísta, completou Renato, em voz baixa, e aparentemente sem a mínima decência. Algo na maneira como ele disse isso, prático, em vez de simpático, me acalmou. Não foi. Pena. Foi uma avaliação profissional. Posso te dar uma carona para casa, continuou ele. Sem compromisso, sem esperar explicação ou gratidão. Às vezes as pessoas precisam de ajuda. E hoje você precisa de ajuda. Olhei para ele, dividida entre o alívio e a hesitação arraigada que Eduardo passara anos cultivando em mim. Não confie em estranhos. Não aceite ajuda sem entender suas motivações. Não tome decisões sem me consultar primeiro. Mas Eduardo não estava ali. Eduardo havia perdido qualquer direito de influenciar minhas decisões quando foi embora e me deixou abandonada. Obrigada, eu disse simplesmente. Eu agradeceria muito. Renato assentiu e olhou para o atendente.
Vou só pegar um café para a viagem. Leve o tempo que precisar para terminar o que tiver que fazer. Foi um pequeno gesto que me deu espaço para me recompor, sem me sentir apressada ou pressionada, mas demonstrou um nível de consideração que eu não experimentava há anos. Quando foi a última vez que Eduardo pensou no meu conforto ou estado emocional ao tomar uma decisão? Enquanto Renato se dirigia à cafeteria, vi meu reflexo no espelho de segurança da loja. Eu parecia exatamente o que eu era. Uma mulher abandonada na chuva, por alguém que deveria amá-la e protegê-la. Meu cabelo, cuidadosamente penteado, estava grudado na cabeça. A maquiagem havia escorrido em manchas escuras pelas minhas bochechas, e meu vestido, que eu havia escolhido naquela manhã para ficar atraente para o meu marido, agora grudava em mim como uma segunda pele encharcada. Mas havia algo mais no meu reflexo, algo que eu não via há anos. Uma centelha de raiva. Não a frustração silenciosa e internalizada que se tornara minha companheira constante, mas uma fúria genuína e justificada por ter sido tratada com tanta insensibilidade. Eduardo havia calculado mal. Presumiu que me abandonar me deixaria, impotente e desesperada, provavelmente esperando que eu voltasse rastejando, com desculpas e promessas de ser mais complacente. Em vez disso, ele me deu algo que eu não tinha há anos: clareza. Pela primeira vez em nosso casamento, eu estava tomando uma decisão inteiramente por mim, sem considerar a opinião, a aprovação ou a conveniência de Eduardo. E a decisão que eu estava tomando era aceitar a ajuda de alguém que a oferecia livremente, sem condições ou expectativas. Renato voltou com 2 xícaras de café, oferecendo-me uma com a mesma competência casual com que parecia abordar tudo. Ao sairmos novamente para a tempestade, percebi que aquele momento, por mais terrível que fosse, poderia ser o começo de algo melhor. Eduardo achou que estava encerrando nossa história ao me deixar naquele posto de gasolina. Ele não tinha ideia de que estava apenas preparando o cenário para um final muito diferente do que havia planejado. A caminhonete de Renato era uma Ford F-150 preta, com vidros escurecidos e o que pareciam ser painéis reforçados nas laterais. Quando ele abriu a porta do passageiro para mim, notei que o interior estava impecavelmente limpo e organizado, com um scanner policial instalado no painel e um tablet preso em um suporte personalizado. Tudo no veículo revelava alguém que levava seu trabalho a sério e estava sempre preparado para situações inesperadas. Cinto de segurança, disse ele ao se sentar no banco do motorista. Não de forma autoritária, mas com a preocupação automática de alguém acostumado a pensar na segurança em primeiro lugar. O motor deu partida com um ronco reconfortante, e em poucos instantes estávamos saindo do estacionamento do posto Ipiranga, em meio à tempestade. A viagem começou em um silêncio confortável, com Renato concentrado em navegar pelas estradas, encharcadas de chuva, enquanto eu olhava pela janela do passageiro, observando marcos familiares se dissiparem na escuridão. Só depois de uns 10 minutos de viagem ele voltou a falar. Senhora Martins, espero que não se importe que eu pergunte. Mas há quanto tempo isso vem acontecendo? A pergunta me pegou, de surpresa. Isso? O jeito como seu marido a trata. Sua voz era cuidadosamente neutra, mas havia um tom de avaliação profissional que me fez perceber que ele estava observando mais do que eu imaginava durante aquelas festas de fim de ano. Virei-me para olhá-lo, estudando seu perfil sob as luzes do painel. Como assim? Renato ficou em silêncio por um instante, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Trabalho com segurança há muito tempo. Parte do meu trabalho é ler as pessoas, entender a dinâmica familiar, reconhecer quando as situações não são o que parecem à primeira vista. Ele me olhou brevemente, antes de voltar a atenção para a estrada. Seu marido tem um padrão de comportamento preocupante. Preocupante. Como? Me peguei perguntando, embora parte de mim já soubesse o que ele ia dizer. Táticas de isolamento, mecanismos de controle, a maneira como ele se posiciona como a solução para os problemas que ele frequentemente cria. A voz de Renato permaneceu profissional, mas eu conseguia ouvir a desaprovação por baixo. Na festa de Natal do ano passado, eu o via interromper você toda vez que começava a falar com alguém novo. Então,
Ele suavemente redirecionava a conversa de volta para si mesmo ou te afastava da pessoa com quem você estava falando. A observação me atingiu como um golpe físico de tão precisa. Eu nunca tinha notado esse padrão antes, mas agora que Renato o havia apontado, pude ver dezenas de casos em que Eduardo fez exatamente isso. Ele também tem o hábito de minar sua confiança. Renato continuou. Pequenos comentários que parecem encorajadores à primeira vista, mas que, na verdade, corroem seu senso de competência. Ouviu dizer a 3 pessoas diferentes naquela festa que você era muito crédula e precisava que ele cuidasse de tudo para você. Olhei para ele em choque. Essas conversas já tinham acontecido, mas eu estava do outro lado da sala todas as vezes, conversando com outros convidados. O fato de Renato estar prestando atenção, de ter reconhecido o padrão pelo que era, me fez sentir ao mesmo tempo exposta e validada. Você estava me observando, eu disse, não em tom de acusação, mas com curiosidade. Renato assentiu sem constrangimento. Parte do meu trabalho é avaliar ameaças. Isso inclui identificar potenciais situações domésticas que possam se transformar em preocupações com a segurança dos meus clientes. Ele fez uma pausa e acrescentou, mais baixo. Mas também era pessoal. Você me lembrou da minha irmã, antes de ela receber a ajuda necessária para deixar o casamento abusivo. A palavra abusivo pairava no ar entre nós como um fio desencapado. Eu queria protestar para explicar que Eduardo nunca tinha me batido, nunca tinha me ameaçado com violência física. Mas, ao abrir a boca para defendê-lo, percebi que não podia defender o comportamento dele naquela noite. Abandonar a esposa a 40 quilômetros de casa durante uma tempestade não foi exatamente a atitude de um parceiro amoroso e solidário. Não é. Ele não é violento. Finalmente consegui dizer. O abuso não precisa ser físico para ser devastador, respondeu Renato gentilmente. Controle financeiro, manipulação emocional, isolamento de redes de apoio, essas coisas podem ser tão prejudiciais quanto a violência física. Às vezes ainda mais, porque são mais difíceis de reconhecer e mais difíceis para os outros entenderem. Dirigimos em silêncio por mais alguns minutos, enquanto eu processava o que ele havia dito. A chuva havia diminuído um pouco, mas os limpadores de para-brisa continuavam sua varredura ritmada, contando os segundos enquanto eu tentava conciliar essa nova perspectiva com a narrativa que eu vinha contando a mim mesma sobre o meu casamento. Renato, eu disse finalmente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está me contando isso? Você mal me conhece, e isso não é da sua conta. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido um pouco da neutralidade profissional, porque 3 anos atrás, minha irmã me ligou de um posto Ipiranga às 2 horas da manhã. O marido a deixou lá depois de uma discussão, levou sua bolsa, suas chaves, seu telefone. Ela ligava do orelhão lá fora, chorando tanto que eu mal conseguia entendê-la. As mãos dele apertaram levemente o volante. Dirigi 4 horas para buscá-la, e no caminho para casa, ela me disse que era a primeira vez que percebia que o que estava acontecendo com ela não era normal, que ser abandonada daquele jeito não era algo que ela merecia. O paralelo era tão óbvio que me tirou o fôlego. O que aconteceu com ela? Ela pediu o divórcio 6 meses depois. Levou mais 1 ano para finalizar, porque ele brigava com ela por tudo. Tentou alegar que ela era mentalmente instável. Tentou colocar os filhos contra ela, mas ela superou. E agora está casada com alguém que a trata como uma parceira, e não como uma posse. Eu me peguei imaginando esse tipo de vida. Um relacionamento onde as decisões eram tomadas em conjunto, onde os problemas eram resolvidos em equipe, em vez de uma pessoa controlando todas as soluções. Parecia quase uma fantasia, depois de 8 anos com Eduardo. Então eu disse à senhora Martins, enquanto pegávamos a rodovia que nos levaria à Vila Mariana. Vou dizer algo que pode soar presunçoso, mas quero que saiba que estou dizendo isso por experiência própria, não por julgamento. Acenei para que ele continuasse. Aconteça o que acontecer, seja qual for a sua decisão sobre o seu casamento, você precisa começar a pensar em se proteger financeira e legalmente.
Homens como o seu marido não abandonam a esposa por impulso. Eles planejam essas coisas. E se ele está disposto a te deixar na mão numa tempestade, provavelmente está disposto a fazer muito pior quando se trata de divórcio. A palavra divórcio me deu um arrepio que não tinha nada a ver com as minhas roupas encharcadas da chuva. Foi a primeira vez que alguém disse isso em voz alta, tornando-o realidade em vez de apenas uma possibilidade terrível espreitando no fundo da minha mente. Não entendo nada de divórcio, admiti. Nem sei por onde começar. Comece. Documentando tudo, disse Renato com firmeza. O abandono desta noite, a sabotagem financeira, quaisquer outros incidentes de que se lembre. Você consegue cópias de todos os seus documentos importantes. Você garante sua própria conta bancária, a qual ele não tem acesso. E você conversa com um advogado. Não tenho condições de pagar um advogado. Ele limpou nossa conta. Renato. Me olhou com um olhar que poderia ser de aprovação. Você já está pensando com mais clareza do que a maioria das pessoas na sua situação. Isso é bom. E há opções para mulheres na sua situação. Assistência jurídica, serviços de proteção ao consumidor, advogados que trabalham com contingências. Ao entrarmos na Vila Mariana, conduzi-o pelas ruas sinuosas até a casa que Eduardo e eu havíamos compartilhado nos últimos 5 anos. Era uma bela casa em um bairro caro, o tipo de lugar que parecia perfeito visto de fora. Ao entrarmos na garagem, percebi que provavelmente era uma metáfora adequada para todo o meu casamento. Renato estacionou o caminhão, mas não desligou-o. Motor. Senhora Martins, vou lhe dar meu cartão. Ele tem meu número de celular. Se a senhora se encontrar em uma situação em que precise de ajuda, ajuda imediata, dia ou noite, pode me ligar. Sem perguntas, sem explicações. Ele enfiou a mão na carteira e tirou um cartão de visita preto simples com letras brancas. Almeida Segurança Privada, seguido de um número de telefone e endereço de e-mail. Não posso te pagar, eu disse pegando o cartão, mas me sentindo na obrigação de ser honesta sobre minha situação financeira. Não estou pedindo que considere isso uma cortesia profissional. Sua expressão era séria, mas gentil. E, senhora Martins, o que aconteceu esta noite não foi culpa sua. Homens que abandonam suas esposas em tempestades não o fazem porque suas esposas não eram boas o suficiente. Fazem isso porque são covardes que não conseguem lidar com conversas adultas sobre problemas adultos. Senti as lágrimas ameaçarem rolar novamente, mas desta vez não eram inteiramente de tristeza. Havia alívio misturado. O profundo alívio de ter alguém reconhecendo que o que tinha acontecido comigo era errado, que eu não merecia aquilo. Obrigada, eu disse, com mais sinceridade do que qualquer outra coisa em anos. Pela carona, por me ouvir, por gesticular impotente, incapaz de expressar o quanto sua gentileza significou. Por tratá-la como um ser humano que merecia respeito básico? Marcos perguntou com um leve sorriso. Isso não deveria ser digno de nota, mas entendo por que parece assim. Desci da caminhonete e corri na chuva até a porta da frente, tirando as chaves da bolsa. Assim que destranquei a porta e entrei, virei-me para acenar. Mas Marcos ainda estava sentado na entrada da garagem, claramente esperando para garantir que eu entrasse em segurança. Foi um gesto tão pequeno, mas representou um nível de consideração que soou quase estranho depois de anos de indiferença casual de Eduardo pelo meu bem-estar. A casa estava escura e vazia, exatamente como a havíamos deixado naquela manhã, quando partimos para o nosso fadado fim de semana romântico. Acendi as luzes enquanto andava pelos cômodos, notando detalhes aos quais, por algum motivo, nunca havia prestado atenção antes. Como poucos dos meus pertences pessoais estavam visíveis nas áreas comuns. Como todas as obras de arte e escolhas decorativas refletiam as preferências de Eduardo e não as minhas. Como a casa parecia mais uma vitrine do que um lar. No nosso quarto, tirei os sapatos molhados e comecei a tirar o vestido encharcado quando notei que o lado do armário do Eduardo estava praticamente vazio. Seus ternos favoritos tinham sumido, junto com sua coleção de relógios caros e a mala de couro que ele usava para viagens de negócios. Não tinha sido uma decisão espontânea, tomada com raiva.
Ele vinha planejando essa partida provavelmente há semanas. Sentei-me pesadamente na beira da cama, com o cartão de visitas do Marcos ainda agarrado na mão, e tentei processar toda a extensão do que tinha acontecido. Eduardo não tinha me abandonado apenas esta noite. Ele vinha se preparando sistematicamente para abandonar todo o nosso casamento, enquanto me deixava acreditar que estávamos melhorando o relacionamento. O fim de semana romântico tinha sido uma armação, uma maneira conveniente de me tirar da cidade enquanto ele terminava os preparativos. A discussão no jantar tinha sido orquestrada, dando a ele uma desculpa para me deixar sozinha enquanto ele ia começar sua nova vida com Bruna. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. E, por um momento, meu coração disparou, pensando que poderia ser Eduardo com uma explicação ou um pedido de desculpas. Em vez disso, era de um número que eu não reconheci. Aqui é o Marcos. Só queria ter certeza de que você chegou em segurança. Lembra do que eu disse sobre documentar tudo e descansar um pouco? Você teve um dia traumático. A simples mensagem de preocupação foi tão diferente de tudo que eu já tinha recebido do meu marido em meses que me fez chorar de novo. Não as lágrimas desesperadas e apavoradas de antes, mas algo mais profundo e catártico. Passei a hora seguinte andando pela casa com meu celular, tirando fotos do armário vazio do Eduardo, dos itens desaparecidos do seu escritório em casa, da garagem limpa onde ele guardava seus tacos de golfe e ferramentas. Marcos estava certo sobre a documentação. Se Eduardo estivesse planejando alegar que essa foi uma decisão repentina, as evidências de sua premeditação poderiam ser importantes. Mais tarde, na gaveta da mesa dele, encontrei algo que me arrepiou. Impressões dos nossos extratos bancários conjuntos dos últimos 6 meses, com transações específicas destacadas em amarelo. Eduardo vinha monitorando nossos padrões de gastos, identificando quando eu costumava verificar nossas contas, provavelmente planejando o momento exato de sua sabotagem financeira. Havia também uma pasta chamada VK Pessoal, que continha o que pareciam ser anúncios de apartamentos, orçamentos de seguros e documentação de registro de veículos. A nova vida de Bruna Sato com meu marido, meticulosamente planejada enquanto eu tentava salvar nosso casamento. A parte mais cruel foi encontrar um rascunho de e-mail na lixeira, do computador dele, aparentemente destinado a mim, mas nunca enviado. Foi clínico e frio, delineando sua decisão de buscar outras oportunidades e sugerindo: considero esta uma oportunidade de crescimento pessoal e independência. Não houve reconhecimento de amor perdido, nenhuma expressão de arrependimento, nenhum reconhecimento de que 8 anos de casamento poderiam justificar mais do que um aviso de rescisão no estilo corporativo. Mas havia algo mais naquele rascunho, de e-mail que me chamou a atenção, uma referência aos ajustes financeiros necessários para garantir uma separação tranquila. Eduardo não estava simplesmente me deixando. Ele planejava me deixar sem nada. Tirei prints de tudo que encontrei e enviei as imagens para uma nova conta do Gmail que criei especificamente para documentar o que Marcos havia chamado de meu caso. Era estranho pensar no meu casamento como um caso, mas eu estava começando a entender que era exatamente isso que ia acontecer. Por volta da meia-noite, a exaustão finalmente superou minha adrenalina e me arrastei para a cama vestindo uma das minhas camisetas antigas da faculdade. Os lençóis cheiravam a colônia do Eduardo, um aroma que antes era reconfortante, mas agora parecia enjoativo e opressivo. Fiz uma anotação mental para lavar tudo amanhã, para começar o processo de reconquistar este espaço como meu. Enquanto estava, deitada no escuro, ouvindo a chuva finalmente diminuir lá fora, pensei na irmã de Marcos ligando de um orelhão do posto Ipiranga às 2 da manhã. Pensei em todas as mulheres que se viram abandonadas, traídas por homens em quem confiaram seus corações e seus futuros. Mas também pensei no fato de que Marcos havia dirigido 4 horas para ajudar a irmã, que ele havia dirigido 40 minutos naquela noite para me ajudar, que havia pessoas no mundo que acreditavam que as mulheres mereciam mais do que abandono e crueldade. Pela primeira vez em anos, adormeci pensando não no que eu tinha feito, de errado ou em como poderia consertar meu casamento, mas no que eu faria a seguir. Eduardo achou que não tinha me deixado sem nada, mas na verdade, ele me deu algo inestimável.
clareza sobre quem ele realmente era, e mais importante, sobre quem eu poderia me tornar sem ele. A última coisa de que me lembrei antes de dormir foi a voz de Marcos dizendo: às vezes, as pessoas precisam de ajuda, e hoje você precisa de ajuda. Amanhã eu vou começar a me ajudar. A manhã de sábado chegou com um sol brilhante entrando pelas janelas do quarto, como se a tempestade tivesse levado mais do que apenas a umidade do dia anterior. Acordei com uma clareza que não sentia há anos. Minha mente já fervilhava de tarefas que precisavam ser cumpridas. A névoa emocional que caracterizara os últimos anos do meu casamento parecia ter se dissipado, substituída por uma concentração aguçada. Isso me surpreendeu. Meu primeiro telefonema foi para Natália Campos, minha ex-colega de quarto na faculdade, que havia se tornado advogada de direito de família no centro de Curitiba. Mantivemos contato esporadicamente ao longo dos anos, trocando cartões de Natal e comentando ocasionalmente nas redes sociais, mas eu nunca a procurei profissionalmente. Agora, discando o número dela às 8 da manhã de um sábado, eu me sentia desesperada e determinada ao mesmo tempo. Luciana Ribeiro. A voz de Natália era calorosa, mas curiosa quando ela atendeu. Que prazer inesperado. Como você está? Na verdade, não estou bem. Natália, preciso de aconselhamento jurídico e preciso dele rápido. Meu marido me abandonou ontem à noite. Limpou nossas contas bancárias. E acho que ele está planejando me deixar há meses, enquanto finge que está trabalhando em nosso casamento. O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos antes que a voz de Natália retornasse, agora ríspida e profissional. Você está em perigo físico imediato? Não, nada disso. Mas encontrei evidências de que ele vem, se preparando sistematicamente para se divorciar de mim, enquanto me mantém completamente alheia aos seus planos. Certo, vamos começar pelo mais importante. Você está em casa agora? Sim. Ótimo, não vá embora. Estou indo até você. Essa conversa precisa acontecer pessoalmente, e precisamos garantir algumas coisas antes que ele volte e tente levar o que quer que tenha deixado para trás. Natália. Chegou 1 hora depois, com a cara de uma advogada de sucesso, em seu traje casual de fim de semana, jeans de grife e blazer. Ela carregava uma pasta de couro e um tablet, e sua expressão era de profissionalismo quando a deixei entrar em casa. Mostre-me tudo, disse ela sem rodeios. Durante as 2 horas seguintes, guiei Natália pelas evidências que descobri. O armário limpo, os itens pessoais desaparecidos, os registros financeiros mostrando meses de planejamento, o rascunho de e-mail descrevendo sua estratégia para me deixar sem nada. Ela fotografou tudo, fez anotações detalhadas e fez perguntas que eu nem tinha pensado em considerar. Luciana, isso é realmente uma boa notícia, disse ela enquanto estávamos sentadas à mesa da minha cozinha, revisando o que havíamos documentado. Boas notícias? Encarei-a, incrédula. Como isso pode ser uma boa notícia? Porque seu marido cometeu um erro crítico. Ele documentou sua premeditação. O casamento é uma parceria, e os parceiros não têm permissão para se preparar secretamente para o divórcio enquanto enganam o cônjuge sobre suas intenções. O que ele fez é chamado de dissipação de bens conjugais, e é motivo para ser responsabilizado financeiramente por muito mais do que provavelmente percebe. Natália abriu seu tablet e me mostrou um gráfico complexo descrevendo as leis de propriedade. Tudo o que você adquiriu durante o casamento pertence igualmente a ambos. Isso inclui os interesses comerciais dele, suas contas de aposentadoria, quaisquer compras de imóveis e, sim, qualquer dinheiro que ele tenha escondido ou gasto preparando-se para esta partida. Mas ele limpou nossas contas. Eu tenho R$47, o que era ilegal. Um cônjuge não pode esvaziar unilateralmente contas conjuntas sem o conhecimento do outro cônjuge, especialmente quando planejam pedir o divórcio. Vamos receber esse dinheiro de volta, mais a indenização. O sorriso de Natália era afiado e confiante. Acredite, já lidei com dezenas de casos como este. Homens que acham que podem enganar o sistema jurídico planejando suas saídas, sempre, deixam rastros de evidências que acabam os destruindo no tribunal.
Na hora seguinte, Natália delineou uma estratégia abrangente para proteger meus interesses. Primeiro, precisamos congelar todas as contas conjuntas e cartões de crédito, restantes para evitar mais sabotagem financeira. Segundo, precisamos estabelecer meus próprios relacionamentos bancários em instituições com as quais Eduardo não tinha conexões. Terceiro, precisamos entrar com um pedido de separação judicial imediatamente para interromper qualquer dissipação adicional de ativos. E a Martins Engenharia? Perguntei. O negócio da família de Eduardo. Ele sempre disse que não vale muito, que eles lutam para se manter lucrativos. Natália arqueou as sobrancelhas. Luciana, fiz uma pesquisa rápida enquanto dirigia até aqui. A construtora Martins Engenharia ganhou um contrato de 40 milhões de reais com o estado de São Paulo no ano passado para reformas no tribunal. A receita anual deles gira em torno de 8 dígitos. Se o Eduardo estava te dizendo que o negócio não tem valor, ele também estava mentindo sobre isso. A revelação me atingiu como um golpe físico. Durante anos, Eduardo insistiu que não podíamos nos dar ao luxo de certos luxos, porque o ramo da construção era imprevisível e o fluxo de caixa era sempre apertado. Enquanto isso, ele aparentemente estava ganhando mais dinheiro do que eu jamais imaginara. Como comprovamos o valor real do negócio? Contabilidade forense. Vamos intimar os livros contábeis deles, trazer especialistas para avaliar seus contratos e ativos. Vai ser caro, mas com base no que você me mostrou, vamos recuperar muito mais do que custa. Natália se inclinou para a frente, com uma expressão intensa. Luciana, preciso que você entenda uma coisa. Seu marido não está simplesmente te abandonando. Ele vem te defraudando sistematicamente há anos. O dinheiro que você achava que não existia, existia. A segurança financeira que você achava que não tinha, você tinha. Ele estava te roubando enquanto te fazia acreditar que tinha sorte por ele te sustentar. A extensão da mentira era impressionante. Pensei em todas as vezes que me senti culpada por querer coisas que não podíamos pagar. Todas as oportunidades de carreira que deixei passar, porque o Eduardo me convenceu de que precisávamos ser financeiramente conservadores. Todas as vezes que me desculpei por gastar dinheiro com necessidades. O que eu faço agora? Perguntei, sentindo-me sobrecarregada pela complexidade do que me esperava. Agora você revida e começa ligando para o seu irmão Henrique, pedindo para ele ficar com você por alguns dias. Você não deveria ficar sozinha agora, tanto por apoio emocional quanto por segurança. Segurança? Eu te disse que o Eduardo não é violento. A expressão de Natália era grave. Luciana, homens que planejam sistematicamente destruir financeiramente suas esposas não são indivíduos estáveis. Quando ele perceber que você não vai se render e aceitar qualquer migalha que ele esteja disposto a te dar, o comportamento dele pode piorar. Já vi isso acontecer muitas vezes. A ideia de Eduardo se tornar perigoso parecia impossível. Mas, pensando bem, 24 horas atrás, eu teria dito que era impossível ele me abandonar num posto de gasolina. Claramente, eu estava errada sobre muitas coisas. Depois que Natália foi embora com a promessa de preencher a papelada necessária, logo na segunda de manhã, liguei para Henrique. Meu irmão mais velho sempre foi protetor comigo. E quando expliquei o que tinha acontecido, sua reação foi imediata e feroz. Aquele filho da puta, disse ele com a voz carregada de raiva. Luciana, estou indo para a sua casa agora, mesmo. Não deixe ninguém entrar em casa até eu chegar. Henrique, você não precisa. Sim, preciso. Não se trata mais apenas do Eduardo. Você está prestes a iniciar uma guerra judicial com uma família rica e com contatos. Você precisa de alguém ao seu lado que não possa ser comprado ou intimidado. Enquanto esperava Henrique chegar, me peguei pensando no cartão de visitas do Renato, ainda no meu criado mudo, onde eu o havia deixado na noite anterior. Seus conselhos sobre documentação já haviam se mostrado inestimáveis, e me perguntei que outras dicas ele poderia ter sobre como lidar com situações como essa. Quase sem pensar duas vezes, me vi discando o número dele. Renato Almeida? Ele atendeu. No segundo toque.
Renato, aqui é Luciana Ribeiro, de ontem à noite. Espero não estar incomodando você. De jeito nenhum. Como você está hoje? Melhor. Na verdade, segui seu conselho sobre a documentação e já conversei com um advogado, mas queria te perguntar uma coisa, se não se importar. Claro. Você disse que homens como o Eduardo não abandonam suas esposas por capricho, que planejam essas coisas. O que mais devo observar? Que outras táticas eles costumam usar? Renato ficou em silêncio por um momento, e eu quase pude ouvi-lo considerando o quanto me contaria. Senhora Martins, a senhora está em algum lugar reservado onde possamos conversar livremente? Sim, estou sozinha em casa. Certo. Com base no que a senhora me contou e no que observei sobre o comportamento do seu marido, aqui está o que provavelmente deve esperar. Primeiro, ele vai tentar voltar para pegar mais pertences. Provavelmente, quando você não estiver por perto. Segundo, ele vai tentar colocar amigos e familiares em comum contra você, controlando a narrativa sobre o fim do seu casamento. Terceiro, ele vai tentar fazer você se sentir louca, negando coisas que realmente aconteceram ou alegando que você está se lembrando delas de forma errada. Cada previsão parecia um ponto, de bala em um manual que eu nunca quis ler. Como você sabe de tudo isso? Porque eu já vi isso dezenas de vezes. O abuso narcisista segue padrões previsíveis. O abandono da noite passada foi planejado para te destruir emocionalmente e te deixar desesperada o suficiente para aceitar quaisquer termos que ele ofereça. Quando isso não funciona, eles partem para outras táticas. Minha advogada acha que ele pode se tornar perigoso. A sua advogada é inteligente. Não estou dizendo que ele se tornará fisicamente violento, mas você deve estar preparada para essa possibilidade. O mais provável é que ele tente sabotar seu carro, seu crédito, sua reputação, qualquer coisa que possa usar para manter o controle da situação. A conversa continuou por mais 20 minutos, com Renato delineando medidas práticas de segurança que eu poderia tomar. Troque as fechaduras imediatamente. Instale câmeras de segurança. Varie suas rotinas. Confie nos seus instintos se algo parecer errado. Renato, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Por que você está me ajudando? Quer dizer, sério, você mal me conhece. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Senhora Martins, na minha área de atuação, vejo muitas pessoas com poder e muitas que não têm. Na maioria das vezes, as pessoas com poder o usam com responsabilidade, mas às vezes o usam para ferir pessoas que não conseguem revidar. Quando vejo isso acontecendo, tenho uma escolha. Posso ignorar ou posso nivelar o campo de jogo. E você está escolhendo nivelar o campo de jogo para mim. Estou lhe oferecendo o mesmo que ofereceria a qualquer pessoa na sua situação: informações, recursos e apoio se precisar. O que você faz com essas coisas depende inteiramente de você. Depois que desligamos, sentei-me na cozinha, olhando para o telefone e me maravilhando com a diferença entre a abordagem do Renato e tudo o que eu havia vivenciado com o Eduardo. Renato ofereceu ajuda sem condições, compartilhou informações sem esperar nada em troca e respeitou minha autonomia, sem deixar de me apoiar. Era um modelo completamente diferente de como os homens podiam interagir com as mulheres, e me fez perceber o quão disfuncional meu casamento tinha sido. Henrique chegou naquela tarde com 2 malas e uma expressão sombria. Meu irmão tinha 1,88 m, ombros largos devido a anos de trabalho em hospital, e herdara os instintos protetores do nosso pai em relação à família. Ele me olhou e me envolveu num abraço de urso que quase me fez chorar de novo. Você parece cansada, Lu, disse ele, usando meu apelido de infância. Mas você também parece mais forte do que eu esperava. Eu me sinto mais forte, admiti. Com raiva, mas mais forte. Ótimo. A raiva é útil se você a canalizar corretamente. Agora me mostre o que esse pendejo fez com você. Contei a Henrique sobre as mesmas evidências que mostrei a Natália, observando sua expressão. Ficar mais sombria a cada revelação. Quando terminei, ele ficou em silêncio por vários minutos,
processando o que tinha descoberto. Luciana, preciso te perguntar uma coisa. E não quero que você leve a mal, mas como você não previu... Isso, quer dizer, alguns desses sinais parecem bem óbvios de fora. Era uma pergunta justa, que eu vinha me fazendo desde a noite anterior, porque aconteceu gradualmente, e porque ele era muito bom em me fazer duvidar das minhas próprias percepções. Toda vez que eu questionava algo, ele tinha uma explicação razoável. Toda vez que eu me sentia desconfortável com o comportamento dele, ele me fazia sentir como se eu estivesse sendo paranoica ou hipersensível. Henrique assentiu lentamente. Gaslighting clássico. Às vezes, vejo isso em pacientes que estão em relacionamentos abusivos. O agressor mina sistematicamente a confiança da vítima em seu próprio julgamento, até que ela se torne completamente dependente da versão da realidade do agressor. Eu não sou uma vítima, disse eu com mais rispidez do que pretendia. Não, você não é. Não mais. Mas você estava sendo vitimizada, e há uma diferença. Reconhecer o que aconteceu com você não te torna fraca. O que te torna informada. Naquela noite, pedimos pizza e sentamos na minha sala de estar, planejando meus próximos passos. Henrique ficaria durante a semana para me ajudar a lidar com qualquer caos que o retorno do Eduardo pudesse trazer. Natália daria entrada nos papéis da separação judicial na segunda-feira de manhã e iniciaria o processo de congelamento do acesso de Eduardo aos bens conjugais. Eu começaria a procurar meu próprio apartamento em algum lugar que Eduardo não conhecesse, onde eu pudesse reconstruir minha vida nos meus próprios termos. E o seu emprego? Perguntou Henrique. Eu trabalhava meio período como designer gráfica freelancer, principalmente para pequenas empresas locais, mas minha renda era irregular e longe de ser suficiente para me sustentar. Preciso reconstruir minha base de clientes. Eduardo me desencorajou a aceitar projetos maiores porque, segundo ele, eram muito estressantes e tomavam tempo do nosso casamento. Mas eu sou boa no que faço. Eu consigo fazer dar certo. Claro que você consegue. Você é uma... Ribeiro. Nós não desistimos e não deixamos ninguém nos derrubar. Enquanto conversávamos, me peguei pensando novamente nas percepções de Renato sobre os padrões de comportamento de Eduardo. A previsão sobre ele tentar controlar a narrativa já estava se mostrando precisa. Recebi várias mensagens de amigos em comum perguntando se estava tudo bem, porque o Eduardo aparentemente estava ligando para compartilhar sua versão da nossa decisão mútua de nos separar. Ele está contando às pessoas que decidimos juntos dar um tempo. Contei para o Henrique mostrando as mensagens. Típico. Antecipar-se à história, parecer razoável, posicionar-se como igualmente responsável pela situação. A expressão de Henrique era de desgosto. Você deveria responder a essas mensagens com a verdade. Não deixe que ele controle a narrativa. Passei a hora seguinte elaborando respostas cuidadosamente formuladas para nossos amigos em comum, explicando que Eduardo havia decidido unilateralmente terminar nosso casamento e me abandonado em um posto Ipiranga, sem ter como voltar para casa. Mantive as mensagens factuais, em vez de emocionais, mas garanti que a verdade fosse clara. As respostas que recebi foram uniformemente chocadas e solidárias. Várias pessoas mencionaram que sentiram que algo estava errado em nosso casamento, mas não sabiam como abordar o assunto. Outras compartilharam suas próprias experiências com o divórcio e ofereceram conselhos práticos sobre advogados, moradia e apoio emocional. Olha só, disse Henrique lendo por cima do meu ombro. Você tem mais apoio do que imaginava. Eduardo provavelmente te convenceu de que você estava isolada, mas não está. As pessoas se importam com você. Ele tinha razão. Durante anos, Eduardo sutilmente me desencorajou de manter amizades próximas, alegando que nosso casamento deveria ser suficiente para todas as minhas necessidades sociais. Mas as mensagens que eu recebia provavam que as pessoas não tinham se esquecido de mim. Elas só estavam esperando uma oportunidade para oferecer ajuda. À medida que a noite avançava, senti algo mudando dentro de mim. O desespero impotente da noite anterior estava sendo substituído por uma determinação calma. Eduardo tinha me subestimado, presumido que 8 anos de condicionamento gradual
Me tornaram completamente dependente dele. Mas ele calculou mal, eu. Não era a mesma jovem ingênua de 23 anos que se casou com ele. Eu tinha 31 anos. Era educada, talentosa e estava cercada de pessoas que acreditavam em mim. Mais importante, eu finalmente estava enxergando a situação com clareza, sem a distorção da manipulação e do gaslighting dele. Henrique, eu disse, enquanto nos preparávamos para dormir. Acho que o Eduardo cometeu um erro grave ao me deixar daquele jeito. Como assim? Perguntou ele. Ele achou que isso me destruiria. Me deixaria desesperada para tê-lo de volta. Em vez disso, me acordou. Pela primeira vez em anos, estou pensando claramente sobre quem ele realmente é e o que eu realmente quero da minha vida. Henrique sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi nele o dia todo. Lá está a irmã de que me lembro. Eduardo Martins não tem ideia do que desencadeou. Deitada na cama naquela noite, pensei nas palavras de Renato sobre nivelar o campo. De jogo, Eduardo tinha todas as vantagens: riqueza, conexões familiares, relacionamentos comerciais, recursos legais. Mas também tinha algo que iria contra ele: arrogância. Ele estava tão confiante em sua posição superior que documentou sua própria má conduta, deixou evidências de seu planejamento e subestimou minha capacidade de revidar. Amanhã, a verdadeira batalha começaria, mas esta noite, pela primeira vez em anos, adormeci sentindo que tinha uma chance de vencer. A manhã de segunda-feira chegou com uma urgência eletrizante. Natália havia agendado uma audiência de emergência para alívio financeiro temporário. E eu me vi no tribunal às 9 da manhã, vestindo minha roupa mais profissional, ladeada pelo meu irmão, Henrique, e me sentindo mais nervosa do que nunca. O prédio do tribunal de família era intimidador. Todo o piso de mármore e o teto alto faziam cada passo ecoar como um tiro. Natália nos encontrou no corredor do lado de fora do tribunal, com uma expressão confiante, mas séria. O advogado de Eduardo tinha acabado de chegar, disse ela calmamente. Jonathan Barros, da Barros e Associados. Ele é caro e agressivo, o que nos diz duas coisas. Eduardo tem mais dinheiro do que alegava e está levando isso a sério. Pelas janelas do tribunal, pude ver Eduardo sentado à mesa com um homem distinto, de terno caro. Meu marido parecia calmo e sereno. Um empresário de sucesso em suas roupas sob medida. Quando me viu, sua expressão mudou para uma tristeza ensaiada, como se ele fosse a parte prejudicada naquela situação. Não deixe que ele te afete, murmurou Natália. A ele tudo o que ele fizer daqui para frente é encenação para manipular você ou o juiz. Lembra do que conversamos sobre manter o foco nos fatos? A audiência em si foi diferente de tudo que eu havia imaginado. A juíza Margarete Lima era uma mulher severa, na casa dos 50 anos, que claramente não tinha paciência para drama. Ela ouviu Natália apresentar nossas evidências de sabotagem financeira e dissipação de ativos com atenção redobrada, ocasionalmente fazendo perguntas incisivas que sugeriam que ela já tinha visto casos semelhantes antes. O advogado de Eduardo, o Dr. Barros, tentou retratar a situação como uma separação mútua, em que ambas as partes tinham acesso aos fundos conjugais. Ele descreveu Eduardo como um marido generoso que sempre sustentou a esposa e sugeriu que o saque da conta era simplesmente Eduardo se aproveitando da sua parte justa antes de partir. Juíza Margarete o interrompeu no meio da frase. Senhor Barros, o senhor está falando sério que o esvaziamento unilateral de contas conjuntas, sem o conhecimento ou consentimento do cônjuge, constitui-se aproveitar da sua parte justa? Meritíssima! Meu cliente estava simplesmente protegendo os bens que havia conquistado por meio de seus empreendimentos comerciais. Bens adquiridos durante o casamento ou conselheiro de bens comuns? Presumo que você conheça a lei brasileira. O tom da juíza foi frio como gelo. Senhora Martins, por favor, apresente suas provas da premeditação do réu. Natália se levantou e apresentou metodicamente o cronograma que havíamos construído. Os meses de planejamento, a remoção sistemática de itens pessoais, a sabotagem financeira coordenada, as evidências de um relacionamento secreto.
Ela reproduziu trechos das mensagens de voz que Eduardo havia deixado nos últimos 6 meses, nas quais ele alegava estar trabalhando até tarde, mas o ruído de fundo sugeria que ele estava em restaurantes ou eventos sociais. A evidência mais contundente era o rascunho do e-mail que o perito forense de Natália havia recuperado do computador de Eduardo. Ler em voz alta, no ambiente estéril do tribunal, com sua linguagem clínica sobre ajustes necessários e separação limpa, fez Eduardo soar como um executivo corporativo reduzindo um departamento, em vez de um marido terminando um casamento. A juíza Margarete dirigiu-se diretamente a Eduardo. Você sacou ou não aproximadamente R$3.000 de contas conjuntas no mesmo dia em que abandonou sua esposa em um posto Ipiranga a 40 km de casa? O advogado de Eduardo tentou se opor, mas a juíza levantou a mão. Quero ouvir diretamente do seu cliente, advogado. Eduardo se levantou e, por um instante, vi um lampejo do charme que originalmente me atraíra nele. Meritíssima minha esposa e eu estávamos com dificuldades há meses. Senti que um tempo separado seria benéfico para nós dois avaliarmos nosso relacionamento. Os arranjos financeiros eram simplesmente considerações práticas. Senhor Martins, essa não. Era a minha pergunta. O senhor sacou ou não R$3.000 na sexta-feira à noite e depois abandonou sua esposa em um posto Ipiranga no interior de Atibaia? A franqueza da pergunta pareceu pegar Eduardo desprevenido. Observei-o calcular sua resposta, provavelmente, ponderando os riscos de mentir para um juiz contra os danos de admitir a verdade. Eu saquei fundos da nossa conta, sim, e minha esposa e eu tivemos um desentendimento que a levou a precisar de transporte alternativo para casa. Transporte alternativo? Repetiu a juíza Margarete, com a voz carregada de ceticismo. Em um posto de gasolina, durante uma tempestade, a 40 km de casa, depois que você removeu o acesso dela aos fundos conjugais? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O advogado de Eduardo tomava notas furiosamente, provavelmente calculando o nível de controle de danos que seria necessário após a audiência. A decisão da juíza Margarete foi rápida e abrangente. Todos os bens conjugais restantes deveriam ser congelados imediatamente, aguardando a perícia completa. Eduardo foi ordenado a devolver os fundos sacados em até 72 horas e proibido de dispor de quaisquer bens conjugais sem a aprovação do tribunal. Recebi o uso exclusivo da casa conjugal e pensão alimentícia temporária de R$4.000 por mês. Mais importante ainda, a juíza ordenou o início imediato dos procedimentos de descoberta para a Martins Engenharia, incluindo registros financeiros completos, contratos e acordos de parceria que datam de 5 anos. Ao sairmos do tribunal, eu me sentia vitoriosa e apavorada ao mesmo tempo. Eduardo pareceu genuinamente chocado com as ordens da juíza, como se esperasse que a reputação do seu advogado e seu próprio charme prevalecessem. Em vez disso, ele foi sistematicamente desmantelado por uma juíza que claramente reconhecia comportamento manipulador quando o via. Correu melhor do que eu esperava, disse Natália, enquanto caminhávamos até o carro dela. A juíza Margarete tem a reputação de não tolerar abuso financeiro. A ordem de descoberta vai revelar exatamente quanto dinheiro Eduardo estava escondendo de você, afirmou Bruna, praticamente radiante de satisfação. Você viu a cara dele quando a juíza ordenou que ele devolvesse o dinheiro? Achei que ele ia ter um derrame. Durante o almoço em um pequeno café perto do tribunal, Natália explicou o que aconteceria em seguida. O processo de perícia levaria várias semanas, mas forneceria um panorama completo das finanças da Martins Engenharia e do patrimônio pessoal de Eduardo. Enquanto isso, eu estava legalmente protegida contra novas sabotagens financeiras e tinha apoio suficiente para começar a reconstruir minha independência. Luciana, preciso te avisar de uma coisa, disse Natália quando terminamos de comer. Eduardo vai ficar furioso com o que aconteceu hoje. Homens como ele não reagem bem à perda de controle, especialmente em público. Você precisa ter muito cuidado nas próximas semanas. O aviso dela se mostrou profético. Naquela noite, enquanto Henrique e eu avaliávamos anúncios de apartamentos online, meu telefone tocou com uma ligação de Eduardo. Atendi no viva voz para que Henrique pudesse ouvir a conversa.
Luciana, que diabos você pensa que está fazendo? A voz de Eduardo estava tensa, com uma raiva mal controlada. Você tem ideia do que fez? Meus sócios estavam naquele tribunal. Minha reputação vai ser destruída. A sua reputação deve ser destruída. Respondi calmamente. Você abandonou sua esposa e roubou bens conjugais. O que esperava que acontecesse? Eu não. Roubei nada. Aquele dinheiro era meu desde o início. Na verdade, não era, disse eu. A juíza deixou isso bem claro. O tom de Eduardo mudou, assumindo a doçura manipuladora que eu reconhecia de anos de discussões. Querida, escuta. Nós dois cometemos erros. Mas essa bobagem jurídica não vai resolver nada. Por que não nos encontramos em algum lugar tranquilo e conversamos sobre isso como adultos? Podemos resolver isso sem envolver advogados e juízas. Henrique balançava a cabeça vigorosamente, e eu entendia o porquê. Eduardo estava tentando me isolar novamente, me afastar do meu sistema de apoio para poder exercer sua manipulação psicológica sem testemunhas. Não, Eduardo. Qualquer comunicação entre nós precisa passar pelos nossos advogados a partir de agora. Luciana, você está sendo irracional. Sei que você está magoada, mas destruir meu negócio não vai te fazer se sentir melhor. Pense no que está fazendo com a minha família, com os meus funcionários. A culpa era tão óbvia que quase me fez rir. Não estou destruindo nada, Eduardo. Estou apenas garantindo que os bens do casal sejam devidamente contabilizados. Se isso é um problema para o seu negócio, talvez você devesse ter pensado nisso antes de começar a planejar sua saída secreta. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Eduardo oscilando entre raiva, manipulação e falsas promessas. Ele alegou que queria resolver as coisas, insistiu que Bruna não significava nada para ele e sugeriu que terapia poderia salvar nosso casamento. Mas cada palavra soou vazia, porque agora eu entendia que aquilo era apenas mais uma tática em seu manual. Quando finalmente desliguei, Henrique parecia impressionado. Você lidou com isso perfeitamente. Não se deixou levar pelo drama dele, não se defendeu das acusações e não caiu na manipulação dele. É estranho, eu disse. Há 6 meses aquela conversa me faria questionar tudo, me perguntar se eu estava sendo dura demais e considerar dar outra chance a ele. Agora consigo ver exatamente o que ele está fazendo. Isso porque você não depende mais emocionalmente dele. Quando a aprovação de alguém não importa para você, a manipulação perde o poder. Naquela noite me vi ligando para Renato novamente. Algo em seu profissionalismo calmo me ajudou a processar o impacto emocional dos eventos do dia. Como foi a audiência? Perguntou ele quando expliquei o motivo da ligação. Melhor do que o esperado. A juíza percebeu perfeitamente a atuação de Eduardo e concedeu tudo o que minha advogada pediu. Mas agora estou preocupada com o que vem a seguir. Deveria estar. Vencer no tribunal muitas vezes agrava essas situações. Ele tentou entrar em contato com você desde a audiência? Descrevi o telefonema, e Renato ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Senhora Martins, acho que está na hora de termos uma conversa mais séria sobre a sua segurança. A senhora está disponível para nos encontrarmos amanhã? Há algumas coisas que eu gostaria de lhe mostrar e algumas precauções que acho que a senhora deveria considerar tomar. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria perto da minha casa na tarde seguinte. Quando cheguei, Renato já estava lá, sentado a uma mesa de canto, com vista para todas as entradas. Ele trocou sua aparência casual de fim de semana pelo que descobri ser seu uniforme profissional, calça escura, camisa social e um blazer, que provavelmente escondia vários equipamentos de segurança. Antes de começarmos, disse ele enquanto eu me sentava, quero ser completamente transparente com você sobre uma coisa. Tenho pesquisado sobre os relacionamentos comerciais do seu marido e há algumas coisas que você deveria saber. Ele abriu um tablet e me mostrou uma série de documentos financeiros e notícias. A Martins Engenharia tinha conexões com vários projetos de desenvolvimento que envolviam processos de licenciamento questionáveis e contratos com lances suspeitosamente baixos.
houve alegações, nunca comprovadas, de fraude em licitações e corrupção política envolvendo vereadores e funcionários do Conselho de Zoneamento. Não estou dizendo que seu marido esteja envolvido em algo ilegal, disse Renato cautelosamente. Mas a empresa opera em áreas cinzentas onde a linha entre práticas comerciais agressivas e corrupção real fica tênue. O que isso significa para mim? Significa que, se o seu processo de divórcio expuser a Martins Engenharia a um escrutínio, pode haver pessoas além do seu marido interessadas em garantir que você não leve isso adiante de forma muito agressiva. A implicação era assustadora. Eu vinha pensando nisso como uma batalha pessoal entre Eduardo e eu. Mas Renato sugeriu que poderia envolver interesses maiores, com mais recursos e menos escrúpulos. Você está dizendo que estou em perigo físico? Estou dizendo que você deve estar preparada para essa possibilidade. Homens que constroem sua riqueza por meios questionáveis frequentemente têm associados igualmente questionáveis, e quando seu império empresarial é ameaçado, às vezes recorrem a métodos duvidosos para protegê-lo. Renato passou a hora seguinte delineando um plano de segurança abrangente. Ele recomendou que eu instalasse um sistema de segurança profissional em casa, variasse minhas rotinas diárias e mantivesse protocolos de comunicação que alertassem as pessoas caso eu desaparecesse ou fosse ameaçada. Também sugeriu que eu considerasse contratar proteção profissional durante períodos de alto risco, como comparecimentos em tribunais ou reuniões com os associados de Eduardo. Não posso pagar um guarda-costas, eu disse sobrecarregada, com a complexidade do que ele estava sugerindo. Na verdade, você provavelmente pode. Se a Martins Engenharia vale o que eu acho que vale, o acordo do seu divórcio pode ser substancial o suficiente para justificar a despesa. E a curto prazo, existem outras opções. Ele explicou que ocasionalmente trabalhava com outros profissionais de segurança que prestavam serviços com base em uma escala progressiva para mulheres em situações domésticas perigosas. Também havia precedentes legais para tribunais que ordenavam que uma das partes em um divórcio pagasse as despesas de segurança da outra parte em caso de ameaças. Renato, posso te perguntar uma coisa? E por favor, seja honesto comigo. Claro. Você está tentando me assustar para que eu te contrate? Isso é algum tipo de discurso de vendas elaborado? Sua expressão era séria, mas não ofendida. Senhora Martins, se eu quisesse o seu negócio, lhe daria um folheto brilhante e uma lista de referências. Não te alertaria sobre parceiros potencialmente perigosos nos negócios do seu marido. Digo isso porque, há 3 anos, minha irmã ignorou avisos semelhantes sobre as conexões do ex-marido e acabou precisando de proteção policial por 6 meses. A sinceridade em sua voz me convenceu de que ele estava sendo sincero. O que aconteceu com ela? Os sócios do ex-marido decidiram que o acordo de divórcio dela criaria muita exposição financeira para suas operações. Tentaram pressioná-la a aceitar um acordo mínimo, deixando claro que buscar seus direitos legais poderia ser prejudicial à sua saúde. E ela contratou profissionais, documentou as ameaças e conseguiu um acordo ainda maior, além de acusações criminais contra os homens que a ameaçaram. Mas isso exigiu coragem e recursos aos quais nem todos têm acesso. Conversamos por mais 1 hora sobre medidas práticas de segurança e sinais de alerta a serem observados. Renato me deu um pequeno dispositivo que parecia um chaveiro de carro, mas na verdade era um botão de pânico conectado a um serviço de monitoramento. Se eu o apertasse, ele imediatamente alertaria os serviços de emergência e vários contatos de segurança privada sobre a minha localização. Mais uma coisa, disse Renato enquanto nos preparávamos para sair. Seu marido tentará negociar com você diretamente, provavelmente por meio de amigos em comum ou familiares que a pressionarão para ser razoável e evitar uma batalha judicial complicada. Não faça isso. Qualquer acordo que ele oferecer, em particular, será uma fração do que você tem direito legalmente. Naquela noite, Henrique e eu estávamos preparando o jantar quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, pude ver Diane Martins, a mãe de Eduardo, parada na varanda da frente com uma expressão preocupada. Ela estava elegantemente vestida, como sempre, carregando um pequeno presente embrulhado e exibindo o tipo de sorriso que,
Sempre me fez sentir um pouco inadequada. Não atenda, disse Henrique imediatamente. Foi exatamente sobre isso que Renato te avisou, mas a curiosidade falou mais alto. Eu queria ouvir o que a família de Eduardo tinha a dizer, agora que o comportamento do seu menino de ouro havia sido exposto no tribunal. Abri a porta, mas mantive a corrente trancada. Luciana, querida, disse Daiane com sua voz cuidadosamente modulada. Eu esperava que pudéssemos conversar. Trouxe alguns daqueles biscoitos que você sempre amou. Olá, Daiane. Agradeço o gesto, mas meu advogado me aconselhou a não discutir o divórcio com a família do Eduardo. Ah, não se trata do divórcio, querida. Trata-se da família. Você faz parte da nossa família há 8 anos e nos importamos com você, independentemente do que esteja acontecendo entre você e Eduardo. Foi uma abertura magistral, projetada para apelar às minhas emoções e contornar minhas defesas racionais. 6 meses atrás, provavelmente teria funcionado. Agora, tendo aprendido a reconhecer táticas de manipulação, eu conseguia ver exatamente o que ela estava fazendo. Isso é muito gentil, mas acho que é melhor mantermos alguns limites agora. Sorriso de Diane tornou-se ligeiramente tenso. Luciana, eu entendo que você esteja chateada com Eduardo e, honestamente, parte da sua raiva é justificada, mas essa batalha judicial que você está travando vai prejudicar muitas pessoas inocentes. Os funcionários do Eduardo, seus sócios e até mesmo o fundo para a faculdade do Sérgio podem ser afetados. Lá estava a culpabilização pelas vítimas inocentes. Eduardo aparentemente havia instruído sua mãe sobre quais botões emocionais a apertar. Daiane, a única pessoa que colocou alguém em risco foi Eduardo, quando ele decidiu abandonar o casamento e roubar os bens do casal. Estou apenas protegendo meus direitos legais. Mas certamente você não precisa de todo esse dinheiro. Querida, você é jovem, você é talentosa. Você encontrará outra pessoa e começará uma nova vida. Eduardo tem responsabilidades, obrigações com pessoas que dependem dele. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Daiane tentando sistematicamente todas as táticas de manipulação possíveis. Ela apelou para meu senso de justiça, minha preocupação com os outros, meu suposto amor pela família e, finalmente, meu medo do que o divórcio poderia me custar emocional e financeiramente. Quando finalmente fechei a porta, Henrique balançava a cabeça espantado. Era como assistir a uma aula magistral de manipulação emocional. Você notou como ela nunca reconheceu que o Eduardo fez foi errado? Era tudo sobre como você deve sacrificar seus interesses em benefício de todos. Ela vem fazendo isso comigo há 8 anos, percebi, fazendo-me sentir egoísta por querer qualquer coisa que pudesse incomodar o Eduardo ou os negócios da família. Não é de se admirar que eu tenha perdido a noção das minhas próprias necessidades e prioridades. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama revendo os acontecimentos do dia, senti uma estranha sensação de realização. As pessoas que eu pensava serem minha família se revelaram exatamente o que Renato e Natália previram. Uma equipe, coordenada, trabalhando para proteger seus interesses às minhas custas. Mas eu também senti algo mais. Determinação. Eduardo e sua família me subestimaram. Presumiram que 8 anos de condicionamento me tornaram permanentemente obediente. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. O processo de descoberta legal exporia tudo o que eles haviam se esforçado para esconder. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta para reivindicar exatamente o que me era devido, independentemente de quantos biscoitos a mãe dele trouxesse à minha porta. Os resultados da perícia contábil chegaram em uma fresca manhã de quinta-feira. 3 semanas depois, entregues pela própria Natália, que queria ver minha reação pessoalmente. Ela espalhou os documentos sobre a mesa da minha cozinha com a satisfação de uma detetive que acaba de resolver um caso complicado. Luciana, sente-se antes de ler isto, disse ela, com os olhos brilhando de expectativa. Porque o que descobrimos vai mudar tudo. Os números eram impressionantes. A Martins Engenharia não era apenas lucrativa. Era extraordinariamente rica. Ativos ocultos, contas no exterior
investimentos imobiliários e carteiras de investimentos avaliadas em mais de 12 milhões de reais. O patrimônio líquido pessoal de Eduardo era de quase 4 milhões de reais, nenhum dos quais havia sido divulgado durante nosso casamento. Ele tem vivido como um empresário de meia tigela, enquanto acumula uma fortuna, explicou Natália, apontando para extratos de conta e escrituras de imóveis. Veja este rancho no Nordeste brasileiro comprado à vista há 2 anos. Este apartamento em Curitiba comprado por uma empresa de fachada que ele controla. Ele tem ocultado ativos sistematicamente enquanto te convence de que o dinheiro está curto. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. O contador forense havia descoberto evidências de que Eduardo vinha planejando sua partida há mais de 2 anos, e não os poucos meses que eu suspeitava inicialmente. Os registros bancários mostravam transferências regulares para contas secretas, compras de investimentos que excluíam meu nome, apesar de terem sido feitas com fundos conjugais, e até mesmo um carro de luxo pré-comprado, registrado em nome de uma empresa que Bruna Sato havia constituído 6 meses antes. Luciana, isso não é só fraude de divórcio, disse Natália, com a voz carregada de raiva. Isso é abuso financeiro criminoso em larga escala. Eduardo vem roubando você sistematicamente há anos, enquanto a manipulava com gaslighting, fazendo-a acreditar que mal conseguia sobreviver. A pasta de provas continha fotos de imóveis que eu nunca tinha visto, extratos de investimentos, de contas que eu nem sabia que existiam e registros financeiros mostrando um estilo de vida que Eduardo vinha vivendo sem mim. Restaurantes caros, hotéis de luxo, compras de joias que certamente não eram presentes para mim. Ele vivia uma vida dupla, financiada por um dinheiro que legalmente pertencia a nós 2. O que isso significa para o divórcio? Perguntei, ainda tentando processar a extensão da sua farsa. Significa que você vai ficar muito rica quando isso acabar. As leis de propriedade comunitária são cristalinas. Metade de tudo o que você adquiriu durante o casamento pertence a você, incluindo os bens que ele tentou esconder. Estamos falando de um acordo milionário, além de indenização por fraude financeira. Nos dias seguintes, as implicações da descoberta começaram a se revelar. O advogado de Eduardo solicitou uma reunião de emergência, sugerindo que seu cliente estava interessado em negociar um acordo. Eduardo percebeu que seus bens ocultos não estavam mais ocultos e queria minimizar os danos. A reunião foi marcada para a segunda-feira seguinte, no escritório de advocacia de Natália, um escritório elegante no centro da cidade que irradiava competência profissional. Quando Eduardo entrou com seu advogado, ele parecia um homem que envelhecera anos nas últimas semanas. O empresário confiante da nossa audiência no tribunal havia sido substituído por alguém que claramente entendia que estava encurralado. Luciana, disse ele enquanto nos sentávamos à mesa de conferências. Acho que podemos resolver esta situação amigavelmente, se a abordarmos de forma razoável. Era exatamente o tipo de abertura manipuladora sobre a qual Renato havia me alertado, projetada para enquadrar quaisquer exigências que eu fizesse como irracionais em comparação com sua oferta supostamente generosa. Estou ouvindo. Eu disse simplesmente, sem oferecer nenhuma reação emocional para ele manipular. O advogado de Eduardo, Jonathan Barros, apresentou a proposta de acordo com toda a seriedade teatral que conseguiu reunir. Eduardo devolveria os 3 mil reais que havia sacado, mais 50 mil reais adicionais como um gesto de boa-fé. Eu receberia a casa na Vila Mariana e um pagamento único de 200 mil reais. Em troca, eu assinaria um acordo abrangente de confidencialidade e renunciaria a quaisquer reivindicações futuras contra a Martins Engenharia ou seus ativos. Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Natália parecia estar se esforçando para não rir, enquanto eu sentia uma raiva fria crescendo no peito. Você está me oferecendo 200 mil reais, eu disse lentamente, enquanto me debruçava, sobre ativos que valiam mais de 12 milhões. Luciana, você precisa entender, disse Eduardo, inclinando-se para a frente com sinceridade praticada. A maior parte desses ativos está vinculada a operações comerciais. Eles não têm liquidez, e a empresa tem obrigações. Funcionários que dependem de seus empregos. A mesma empresa que vem gerando milhões em lucro, enquanto você me
Convencia de que não podíamos pagar férias decentes. A fachada de Eduardo começou a ruir. Olha, eu trabalhei duro para construir esse negócio. Eu mereço me beneficiar dos meus esforços com dinheiro que legalmente pertence a nós dois. Natália interrompeu. Senhor Barros, seu cliente parece estar confuso sobre a lei. A senhora Ribeiro tem direito à metade de todos os bens conjugais, independentemente de ele achar que os merece. O que se seguiu foram 2 horas de táticas de negociação cada vez mais desesperadas por parte de Eduardo. Eles questionaram a validade da perícia, sugeriram que os bens ocultos eram propriedade pré-nupcial, apesar das evidências claras em contrário, e até insinuaram que eu estava sendo excessivamente gananciosa por buscar minha parte legal. Luciana, Eduardo disse durante um intervalo. Em negociações, aproximando-se de mim enquanto os advogados revisavam documentos. Você não é assim. Você não é vingativa nem ávida por dinheiro. Por que está deixando esses advogados te transformarem em alguém que você não é? Ana. Foi um exemplo tão perfeito da manipulação dele que quase senti admiração pela habilidade envolvida. Reformule minha busca por justiça como vingança. Sugira que me defender significava que eu estava me tornando alguém indigno. Insinue que os advogados dele eram corruptos, enquanto os meus eram predatórios. Eduardo, eu disse calmamente, a pessoa em que estou me tornando é alguém que não aceita ser enganada, roubada ou abandonada em postos de gasolina. Se isso lhe parece uma mudança, é porque você nunca me conheceu de verdade. As negociações finais do acordo ocorreram 2 semanas depois, desta vez com a presença de um mediador, e Renato, discretamente posicionado no saguão como medida de segurança. A posição jurídica de Eduardo piorou ainda mais quando a equipe de Natália descobriu outros ativos ocultos, incluindo uma casa de férias no Nordeste brasileiro e contas de investimento, nas Ilhas Cayman. Diante da perspectiva de acusações criminais por fraude financeira, Eduardo finalmente aceitou a realidade. O acordo foi abrangente. Recebi 6 milhões de reais em ativos e investimentos, a casa na Vila Mariana, pensão alimentícia de 10 mil reais por mês durante 5 anos e meus honorários advocatícios pagos pela Martins Engenharia. Eduardo manteve os negócios da TID na IDO, mas foi obrigado a se submeter a um monitoramento financeiro judicial para garantir que não pudesse ocultar ativos de futuros sócios. O momento mais gratificante veio quando Eduardo foi forçado a reconhecer publicamente sua má conduta como parte do acordo. Em uma declaração formal, lida em audiência pública, ele admitiu ter ocultado sistematicamente bens conjugais, manipulado financeiramente sua esposa e abandonado sua esposa em uma situação insegura. Era o tipo de responsabilidade pública que ele havia evitado a vida inteira. Ao sair do tribunal após a audiência final, senti uma profunda sensação de transformação. A mulher que havia sido abandonada em um posto de gasolina 6 meses antes mal reconheceria a pessoa que eu havia me tornado. Eu estava financeiramente segura, legalmente justificada e, o mais importante, completamente livre da manipulação psicológica de Eduardo. Como é? Perguntou Natália, enquanto estávamos na escadaria do tribunal sob o sol da tarde. Como acordar depois de um sonho muito longo e ruim, eu disse. Sinceramente, continuo esperando que alguém me diga que isso não é real, que eu não tenho o direito de viver minha própria vida nos meus próprios termos. Renato, que havia comparecido à audiência como meu consultor de segurança, aproximou-se com uma expressão satisfeita. Senhora Ribeiro, disse ele, usando meu nome de solteira, que eu havia reivindicado legalmente como parte do acordo. Acho que esta é a primeira vez que vejo um caso em que a justiça foi feita tão completamente. Só é justiça porque eu tive ajuda, respondi. Se o senhor não tivesse me buscado naquela noite, se a Natália não tivesse se disposto a aceitar o meu caso, se o Henrique não tivesse me apoiado em tudo, o Eduardo teria se safado de tudo. Talvez, disse Renato. Mas a força para revidar, a coragem para rejeitar a manipulação dele, a determinação para ir até o fim, tudo isso veio de você. Nós apenas fornecemos algumas ferramentas e orientação naquela noite.
Henrique e eu comemoramos em um pequeno restaurante italiano perto da minha casa. Durante o jantar, conversamos sobre o futuro, sobre as possibilidades que se abriam agora que eu estava livre do controle do Eduardo e financeiramente segura o suficiente para seguir qualquer caminho que eu escolhesse. "O que você vai fazer agora?" perguntou Henrique. "Viajar, abrir um novo negócio, comprar uma casa na Toscana? Sinceramente, acho que quero ajudar outras mulheres dos meus vizinhos." Meu negócio de design gráfico prosperava com clientes que apreciavam meu trabalho e me tratavam como uma profissional igual. Comecei a trabalhar como voluntária em uma organização de assistência jurídica especializada em ajudar mulheres a lidar com processos de divórcio. O mais surpreendente foi que mantive minha amizade com Renato, que se tornou um conselheiro de confiança e um lembrete de como relacionamentos saudáveis devem funcionar. Ele nunca tentou controlar minhas decisões. Nunca me fez sentir tola por minhas escolhas e nunca sugeriu que suas opiniões deveriam prevalecer sobre meu próprio julgamento. Certa noite, enquanto estávamos sentados no meu quintal assistindo ao pôr do sol sobre as montanhas, ele me perguntou sobre meus planos para a fundação que eu estava criando para ajudar mulheres a escapar de abuso financeiro. "Tenho pensado em chamá-la de Fundação Dona Geralda Ribeiro", eu disse, em homenagem à minha avó. Ela teria adorado saber que sua neta estava usando uma fortuna roubada de mulheres para ajudar outras mulheres a se recuperarem. Ela parecia ser uma mulher sábia. E era. Ela costumava me dizer que a força não está em nunca precisar de ajuda, mas em saber quando aceitá-la e como usá-la com sabedoria. Renato sorriu. "Parece que você aprendeu a lição." 6 meses depois daquela noite no posto de gasolina, recebi um telefonema inesperado. Eduardo estava com problemas legais novamente, desta vez por sonegação de impostos relacionada às suas contas ocultas no exterior. A Receita Federal aparentemente se interessou pela Martins Engenharia depois que nosso processo de divórcio revelou a extensão de sua fraude financeira. "Ele provavelmente vai enfrentar acusações criminais", disse-me Natália durante o almoço. "Os investigadores federais estão chamando o seu caso de um roteiro para as atividades ilegais dele. Sem o seu divórcio expondo os bens ocultos dele, eles nunca saberiam onde procurar." Não senti satisfação com a queda contínua de Eduardo, mas senti uma profunda sensação de validação. O homem que me convenceu de que eu tinha sorte de me apoiar, que me fez sentir culpada por desejar segurança financeira básica, estava sendo responsabilizado por anos de atividades ilegais. Naquela tarde, eu estava no meu escritório, trabalhando em materiais de marketing para uma pequena organização sem fins lucrativos, quando meu telefone tocou com uma ligação de um número desconhecido. "Luciana, aqui é Dona Geralda Morrison. Estava trabalhando no posto Ipiranga na noite em que você ficou presa lá. Espero que não se importe que eu ligue. Mas vi a notícia sobre o acordo de divórcio e queria te contar uma coisa. Lembrei-me de Dona Geralda, a mulher mais velha que estava atrás do balcão naquela noite horrível." "Claro, senhora Morrison. Como a senhora conseguiu meu número?" "Seu amigo Renato me deu. Ele achou que eu deveria te contar o que vi naquela noite, o que não mencionei quando os advogados fizeram perguntas." "Como assim, querida?" "Trabalho em postos de gasolina há 30 anos. Sei a diferença entre alguém com problemas no carro e alguém que foi abandonado. Mas o que eu não contei a ninguém foi que, cerca de 1 hora antes de você chegar, uma jovem loira entrou perguntando se tínhamos visto um homem com a descrição do seu marido. Ela parecia saber exatamente quando e onde procurá-lo. A implicação era clara. Eduardo e Bruna tinham planejado até o momento e o local do meu abandono, provavelmente escolhendo o posto de gasolina especificamente porque era isolado o suficiente para ser traumático, mas público o suficiente para evitar qualquer perigo real. Mesmo naquela noite, a pior noite do meu casamento, havia sido coreografada para o máximo impacto psicológico. "Senhora Morrison, por que a senhora está me contando isso agora?" "Porque eu queria que você soubesse que o que aconteceu com você foi ainda mais calculado do que você imaginava. E eu queria que você soubesse que quando te vi ali naquela noite, encharcada e abandonada, fiquei orgulhosa de como você se portou. Você não se desmoronou. Você não implorou. Você
Acabou de descobrir em silêncio como resolver o seu problema. Isso exige força, querida. Depois que desligamos, fiquei sentada no meu escritório pensando naquela noite e em tudo o que se seguiu. Eduardo planejou meu abandono para me destruir, para me deixar tão desesperada e humilhada que eu aceitaria qualquer migalha que ele estivesse disposto a oferecer. Em vez disso, me apresentou a pessoas que acreditavam que eu merecia algo melhor, que me ajudaram a encontrar forças para exigir mais e que me apoiaram enquanto eu construía algo melhor. O abandono no posto Ipiranga, que Eduardo pretendia ser o capítulo final da minha história, na verdade foi o primeiro capítulo de uma história completamente diferente, uma em que eu fosse a protagonista em vez da vítima, onde tomasse minhas próprias decisões em vez de aceitar a manipulação alheia, onde usasse meus recursos para ajudar os outros em vez de ser drenada pela ganância alheia. Naquela noite, liguei para Renato para agradecê-lo por me conectar com a Sra. Morrison e para compartilhar o que ela havia me contado. Não estou surpreso, disse ele. Homens como Eduardo raramente agem espontaneamente. A crueldade é sempre intencional, sempre planejada para causar o máximo dano psicológico. É estranho, eu disse. Saber disso me faz sentir melhor, não pior. Prova que tudo o que passei foi real, que eu não estava exagerando nem sendo sensível demais. Luciana, posso te contar uma coisa? Naquela noite, quando te peguei no posto Ipiranga, pensei que estava apenas dando uma carona para alguém. Eu não fazia ideia de que estava testemunhando o início de uma transformação completa na vida de alguém. Nem eu. Pensei que minha vida estava acabando. Acontece que estava apenas começando. 1 ano depois, a Fundação Dona Geralda Ribeiro ajudou mais de 200 mulheres a passar por processos de divórcio e escapar de abuso financeiro. Os programas de assistência jurídica que financiamos recuperaram milhões de reais em ativos ocultos para mulheres, cujos maridos as consideravam impotentes demais para revidar. Eduardo, por sua vez, cumpria uma pena federal de 18 meses por sonegação fiscal e fraude financeira. A Martins Engenharia foi vendida para pagar seus honorários advocatícios e multas fiscais. Bruna Sato aparentemente havia decidido que um homem com condenações criminais e sem dinheiro não era bem o partido que ela imaginava. A transformação estava completa. A mulher que antes se desculpava por querer coisas que seu próprio dinheiro podia pagar, agora estava usando milhões de reais para ajudar outras mulheres a reivindicar o que era delas por direito. A mulher que havia sido abandonada em um posto de gasolina agora era outra pessoa. Mulheres ligavam quando precisavam de ajuda para encontrar o caminho de casa. E às vezes, quando eu passava pelo posto Ipiranga a caminho do tribunal para apoiar outra mulher que lutava por seus direitos, eu me lembrava daquela noite chuvosa e sorria, porque às vezes a pior coisa que acontece com você acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eduardo achou que ia terminar a minha história naquela noite. Em vez disso, ele me deu a chance de escrever um final completamente diferente do que qualquer um de nós jamais imaginou. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na sua tela. Se esta te acertou em cheio, você não vai querer perder. Agora, me diz. O que você faria se descobrisse que seu parceiro te enganou e te abandonou assim? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma. História emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.